Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Na aula de hoje eu vou falar sobre geometria do triângulo, parte 2. Na aula passada nós vimos os elementos principais de um triângulo. Na aula de hoje vamos estudar os pontos e segmentos secundários. Os principais nós já vimos, que são vértices, lados e ângulos. Nessa aula vamos ver alguns secundários. Por exemplo, vamos estudar as sevianas de um triângulo. As alturas, as medianas e as bissetrizes estão aqui, tá bom? E também a parte vamos estudar que não são sevianas, mas também que merece destaque na aula de hoje, as mediatrizes, as quais são exemplificadas na figura a seguir. Então, aqui na figura nós temos, por exemplo, as alturas. As alturas, elas são distâncias. É uma distância do vértice até o lado oposto. Então, o ângulo é de 90 graus. A esse segmento, nós denominamos altura. A bissetriz, no caso, bissetriz interna, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, em duas regiões iguais. A mediana no vértice e que passa pelo ponto médio do lado oposto. E por último, as mediatrizes, que são retas perpendiculares à reta suporte de um lado e também passa pelo ponto médio. Eu vou falar desses segmentos, semirretas e retas em particular, e vou começar falando sobre a mediana. A mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Vejam só. Então, a mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio. Esse ponto aqui, ele está na metade desse lado. Então, no triângulo, nós teremos três medianas. Por exemplo, temos outra mediana que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto pelo ponto B e também pelo ponto A, que é o vértice A, temos também outra mediana, tá? Aí já vamos denominar esse ponto aqui como centro de gravidade e baricentro. Observem que se mexermos nas medidas do lado do triângulo, esse ponto de encontro entre as medianas, que é o baricentro, ele sempre estará no interior do triângulo, independente do formato do triângulo. Bissetrizes. Bissetriz é uma semirreta de origem no vértice que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Vou mostrar. As bissetrizes internas. As bissetrizes internas dividem o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, você tem aqui os ângulos, que são esses daqui. Eu vou dividi-los em ângulos congruentes, então metade para cada lado. E quando eu traço, então, as semirretas que partem do vértice e dividem esse ângulo em dois ângulos congruentes, essas semirretas são chamadas de bissetrizes internas. Tá? Então, você tem aqui, partindo do vértice B, aqui é a origem, esse segmento aqui não tem, essa parte de fora. Então, ela tem a origem no ponto B e segue. Tá? E divide o ângulo em dois ângulos congruentes, em duas regiões congruentes. A partir do vértice A também nós teremos uma bissetriz interna, dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. E a partir do vértice C também. E o encontro dessas bissetrizes internas é o incentro. O incentro é o centro de uma circunferência que está inscrita no triângulo. Eu vou desenhar essa circunferência aqui. E você tem, então, que a distância do incentro para o lado oposto é sempre constante em todas as direções. Por quê? Porque nós estamos falando do raio dessa circunferência. Então, é importante você entender o seguinte, que quando você constrói as bissetrizes internas, você encontra uma interseção que nós chamamos de incentro, que é o centro de uma circunferência inscrita. E esse ponto está à mesma distância dos três lados do triângulo. Então, eu já ouvi, por exemplo, em muitas questões dizendo assim, uma ilha tem um formato de um triângulo. Aí, isso aqui seria uma ilha. Aí, qual é o ponto que está à mesma distância do mar? O mar, por exemplo, seria aqui, por fora, a região externa desse triângulo. Então, o incentro, ele está à mesma distância do mar, por exemplo, as três fronteiras desse triângulo, dessa ilha hipotética. Observe que
independente do formato do triângulo, esse encontro das bissetrizes estará sempre no interior do triângulo. Sempre no interior do triângulo, independente do formato do triângulo. Então, o incentro sempre estará no interior do triângulo construído. A altura é a distância entre o vértice e a reta suporte do lado oposto. Vejam só, eu vou traçar aqui as alturas desse triângulo. Então, você tem aqui as alturas. As alturas, elas formam ângulos retos. Então, os ângulos são de 90 graus. E esse ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. E se você ligar o ponto E com o ponto F com o ponto D, esse triângulo é chamado triângulo órtico. É um triângulo muito especial. Recapitulando, as alturas formam um ângulo de 90 graus com os lados. E aí, quando você liga os pés, você encontra o triângulo órtico. Muito bem. Agora, muito cuidado. Quando você muda o formato do triângulo, o ortocentro pode estar fora da região interna do triângulo. Observe que o ortocentro está fora da região. Ele pode estar fora da região, interna à região ou sobre os lados do triângulo. Por exemplo, se nós tivermos um triângulo retângulo, o ortocentro vai ser exatamente sobre o ângulo reto. Se o triângulo for um triângulo retângulo, o ortocentro estará exatamente sobre o vértice B, que é o vértice cujo ângulo mede 90 graus. Mas esse ortocentro pode ser fora do triângulo, pode ser sobre um dos vértices do triângulo, pode ser internamente ao triângulo. Vou mostrar de novo sobre outra perspectiva. Observe o ortocentro no interior do triângulo, sobre o vértice, aí o triângulo é um triângulo retângulo, ou no exterior do triângulo. Vamos agora mostrar as mediatrizes. Mediatriz é a reta perpendicular ao lado do triângulo pelo seu ponto médio. Vamos ver. Então, as mediatrizes. Vou traçar as mediatrizes. Observe que as mediatrizes, elas formam um ângulo de 90 graus. E elas tocam no ponto médio. Então, por exemplo, você tem aqui BC, ponto médio de BC é o ponto D. Quando você traça uma reta perpendicular ao ponto BC, então essa é uma mediatriz. A outra mediatriz, ela toca no ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. Observe o seguinte, a mediatriz ela não tem a obrigação de passar pelo vértice do triângulo, tá? Por exemplo, essa mediatriz aqui, ela não passa no vértice, essa também não. A depender, claro, do formato do triângulo. Para o encontro das mediatrizes, nós chamamos de circuncentro. Observem que esse encontro, que é chamado de circuncentro, pode estar no interior do triângulo, pode estar no ponto médio da hipotenusa, se no caso, por exemplo, o triângulo for retângulo, ou poderá estar no exterior do triângulo. Então, o circuncentro pode estar fora do triângulo, sobre a hipotenusa ou no interior do triângulo. E o circuncentro, ele é o centro de uma circunferência circunscrita. É o centro de uma circunferência circunscrita, significando dizer que o circuncentro estará à mesma distância dos vértices, porque são os raios dessa circunferência. Então, por exemplo, aqui é o raio da circunferência, que vai até o ponto B. Aqui também é o raio da circunferência. Aqui também é o raio da circunferência. Portanto, o circuncentro está à mesma distância dos vértices do triângulo. Vou mostrar de novo, recapitulando. Agora, com a circunferência circunscrita. O circuncentro pode estar no interior do triângulo, pode estar no ponto médio da hipotenusa ou no exterior do triângulo. Vai depender do tipo de triângulo. Se o triângulo tem um ângulo obtuso, no exterior. Se o triângulo é um triângulo retângulo, no ponto médio da hipotenusa. Se todos os ângulos do triângulo forem agudos, então o circuncentro estará no interior do triângulo. Aí eu já falei, mas aí vou recapitular. Associados a esses segmentos secundários que eu falei, ou são distâncias, que são alturas, ou são semirretas, que são bissetrizes,
ou são retas como mediatrizes ou segmentos como medianas. Associados a eles nós temos os pontos notáveis. O baricentro, que é o centro de gravidade, o incentro, que é o encontro das bissetrizes internas, o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, e o ortocentro, encontro das alturas. Eles são usualmente denotados por bico. Vamos recapitular. Uma bissetriz é uma semirreta que tem origem no ponto A e divide o ângulo em dois ângulos congruentes. A altura, ela mede um ângulo de 90 graus em relação ao lado. Claro, a altura ela pode ser exterior, por exemplo, se o triângulo tiver um ângulo obtuso, então a altura ela estará aqui fora, por exemplo, ou a altura pode ser um dos catetos do triângulo, se o triângulo for retângulo, ou a altura pode ser um segmento interno. Esse segmento aqui que mede a distância entre o vértice A e o lado CB, nós chamamos de altura. Mediana. A mediana é um segmento de reta que liga o ponto A ao ponto médio do segmento CB, ou seja, esses lados são congruentes. O lado CD é congruente ao lado DB. Mediatriz. Mediatriz, ela toca no ponto médio do lado CB, por exemplo, e além do mais forma um ângulo de 90 graus. Então, estão todas aqui anotadas agora. Então, você tem a bissetriz, divide o ângulo no meio. A altura forma um ângulo de 90 graus, partindo de um vértice até o lado oposto. Mediana liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Mediatrizes forma um ângulo de 90 graus, não tem a obrigação de passar pelo vértice e toca no ponto médio. Observação. O baricentro, que é o encontro das medianas, então significa o seguinte, que você traçou o segmento do vértice C até o lado oposto, então esse ponto P é ponto médio, então a distância de A até P é congruente a P até B. Você traçou o segmento a partir do vértice B, tocando no ponto médio do lado AC, então você tem outra mediana. E a partir do vértice A, você também traçou um segmento que toca no ponto médio do lado oposto, ou seja, BC. E você então encontrou o baricentro, centro de gravidade. Aí a observação é o seguinte: esse ponto divide o segmento em duas partes proporcionais, de 2 para 1. Por exemplo, se a distância de G até M for x, então a distância de A até G vale 2x. Vou dar um exemplo. Se a distância de P até G, por exemplo, for y, então a distância de G até C valerá 2y. E a outra, de novo, de G até N, suponha que seja Z, essa distância, então a distância de B até G será igual a 2 vezes Z. É sempre na razão de 2 para 1. Então já falei, o incentro é o encontro das bissetrizes internas, o circuncentro é o encontro das mediatrizes, o ortocentro, encontro das alturas, e as observações que foram ditas nas demonstrações que eu fiz. O baricentro e o incentro sempre estão localizados no interior do triângulo, o circuncentro e o ortocentro podem estar localizados no exterior do triângulo, ou pode ser no interior ou na periferia. Aí o circuncentro, por exemplo, poderá estar localizado na metade da hipotenusa, como eu mostrei, e o ortocentro pode estar exatamente sobre o vértice, que forma um ângulo de 90 graus, caso for um triângulo retângulo. Como está mencionado aqui no terceiro item. No triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto e o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa, como foi mostrado anteriormente. Vamos agora começar o estudo das semelhanças de figuras, tá? Para começarmos a entender o que significa semelhança, para entrarmos no assunto de semelhança de triângulos, você precisará entender o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, pelo menos um deles, é o seguinte: você tem um feixe de retas paralelas. Então você tem a reta A paralela à reta B, paralela à reta C. Então, as três retas são paralelas. Elas são paralelas cortadas por transversais. Então, quando você tem isso, os segmentos, as medidas dos segmentos AB dividido por BC
será igual ao segmento MN dividido pelo segmento NP. Está aqui. A medida do segmento AB dividido pelo segmento BC é igual à medida do segmento MN por NP. Então, para polígonos quaisquer, para que exista semelhança, é necessário que sejam obedecidas duas condições. Os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. No caso dos triângulos, basta uma dessas condições que a outra já será verdadeira. Se você encontrar triângulos com ângulos iguais, os lados são proporcionais. Se você encontrar os lados proporcionais, os ângulos também serão iguais ou congruentes, como nós chamamos na matemática. Então, o Teorema de Tales fala sobre proporcionalidade e que tem como objetivo principal calcular a medida dos lados dos triângulos, por exemplo, já que estamos estudando triângulos. Fique alertado de que nem sempre os problemas que resolvemos por Tales se apresentam diretamente como problemas de triângulos. Você vai ter que usar a sua imaginação, você vai ter que desenhar em cima da questão até que apareçam os triângulos. Por exemplo, são normalmente 3 tipos de triângulos que você gera, que você desenha em cima das figuras, que faz com que você resolva os problemas. São esses 3. Então, ou essa é a primeira, e aí você tem que atentar que o segmento MN e BC são paralelos. E como esses segmentos são paralelos, então eles formam ângulos congruentes, porque são ângulos correspondentes. Nós vimos isso em outra aula, nas aulas anteriores. Como também o ângulo C, ele é congruente ao ângulo N, pelo mesmo motivo, pois são ângulos correspondentes. E esse ângulo A, ele é um ângulo comum aos dois triângulos, ao triângulo ABC e ao triângulo AMN. Por esse motivo, esses lados são proporcionais. Então, você pode fazer o seguinte, por exemplo, pegar o lado do triângulo maior, que é o lado AB, e dividir pelo lado do triângulo menor, que é o triângulo AM, que é o lado AM, que será igual à razão entre o lado AC do triângulo maior e o lado AN do triângulo menor. Com essa proporção, você consegue resolver muitos exercícios. E também você pode igualar uma última razão a essa expressão de proporcionalidade, que é a seguinte: o segmento BC, que corresponde ao triângulo grande, dividido pelo segmento MN, no triângulo pequeno, também é igual às outras razões. No triângulo seguinte, que nós chamamos de borboleta, acontece a mesma coisa. Por exemplo, numa questão, você tem que desenhar, riscar, de forma a aparecer esses 3 modelos, ou um deles. E aí você tem o seguinte, que esses 2 ângulos são congruentes, pois são opostos pelo vértice. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo M, pois são alternos internos. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo N, pois também são alternos internos. Claro, MN, esse segmento, e BC são paralelos. MN e BC têm que ser paralelos para funcionar. Agora, você pode dividir a medida dos lados dos triângulos de forma que são proporcionais. Aí, de novo, se você dividir AB, que já está aqui, observe, está aqui em cima, que já está aqui, dividindo AB por AM, vai ser igual a AC dividido por AN, do mesmo jeito que está aqui. Como também é verdade, se você pegar a medida do lado BC e dividir pela medida MN, também dá verdadeiro. Do mesmo jeito, você pode fazer com esse terceiro triângulo. Tá? Por quê? Porque esses ângulos também são congruentes, pois são correspondentes. Esses 2 ângulos também são congruentes, porque são correspondentes. E esse ângulo aqui é um ângulo comum aos triângulos, ao triângulo AMN e ao triângulo ABC. E de novo, você pode pegar a medida do lado AB, dividir pela medida do lado AM, que é A até M, que vai ser igual à medida de AC dividido por AN, que é igual a BC dividido por MN. Sempre que você conseguir enxergar um dos 3 casos nas questões, você consegue resolver as questões que envolvam semelhança de figuras, no caso, semelhança de triângulos. Vamos fazer algumas questões agora para treinarmos.
Essa aula ela não se encerra agora, ela é só uma introdução. Então vamos fazer a questão número 1. As questões são um pouco contextualizadas no começo, porque você precisa aprender o conceito primeiro e depois, quando você estiver dominando o conceito, iremos contextualizar. Apesar que daqui a pouco eu vou fazer uma questão que caiu na prova do Enem. Mas vamos ver primeiro essa questão número 1, que diz assim: o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado o quê? A altura. Nós vimos isso nesse instante. Eu vou colocar um desenho aqui. Então, olhe bem. O segmento, está aqui, esse segmento em vermelho, que é a perpendicular traçada a partir de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto. Então, você tem aqui, por exemplo, é a altura. Tem outra maneira, a altura pode estar fora do triângulo, como eu mencionei. Olha outro problema. Nós temos um ângulo obtuso, por exemplo, e a altura é essa medida, que é o segmento da perpendicular traçada de um vértice, no caso o vértice A, de um triângulo, à reta suporte. Observe que ele está mencionando reta suporte no problema, porque você tem o lado BC e você teve que prolongar o lado BC para construir a altura. Então, resposta desse problema, a altura. Questão de número 2. Na figura, tem-se 2 lotes de terrenos planos com frentes para as 2 ruas e cujas divisas são perpendiculares à rua Bahia. Se as medidas indicadas são dadas em metros, determine a dimensão do lado do lote B que está na rua Alagoas. A rua Alagoas é aqui, o lote B é esse, então queremos encontrar a medida 25 menos x. Para encontrarmos a medida 25 menos x, precisamos encontrar o valor de x. Mas aqui, ele diz no problema que esses segmentos, eles são paralelos. Eles são paralelos cortados por 2 transversais. Então já sei, eu vou utilizar das proporcionalidades que Tales deduziu. Então você vai fazer o seguinte: 8 dividido por 12, vou anotar aqui do lado, 8 dividido por 12 vai ser igual a x dividido por 25 menos x. Observe que a proporcionalidade que eu fiz foi essa aqui. 8, que é esse segmento, dividido por esse segmento, é igual a esse segmento dividido por esse. Tá? Eu segui uma lógica. Eu peguei primeiro no lote A, que é o 8, depois no lote B. Eu peguei no lote A depois o valor de x, que é outra medida, e depois no lote B. Você pode também dividir 8 por x, que é igual a 12 dividido por 25 menos x. Você pode usar também esse caminho. E aqui você multiplica 8 vezes 25, que dá igual a 200. 8 vezes menos x, que dá menos 8x. E 12 vezes x. Somando 12 mais 8, você tem 20x, que é igual a 200. Simplificando, o x vai ser 20 dividido por 2, que dá igual a 10. Você encontrou x igual a 10, mas não é a resposta. Cuidado, a letra B é um distrator, porque você quer encontrar a medida do lote B voltado para a rua Alagoas, que é 25 menos x. Então, a resposta da questão será 25 menos 10, que dá igual a 15. 15 é a resposta correta dessa questão. Essa já é um pouquinho mais contextualizada, usando o Teorema de Tales. Vamos para a próxima. Questão de número 3, uma questão um pouco mais seca, mas que tem a ver mais com o conteúdo. Diz assim: na figura, AG e AF dividem o ângulo BAC em 3 ângulos congruentes. Então, galera, é o seguinte: o segmento AG, que parte do vértice A e toca no ponto G, e o segmento AF, que une o vértice A ao vértice F, divide esse ângulo em 3 partes congruentes. Esses 3 ângulos são congruentes. Da mesma forma, CD e CE dividem o ângulo ACB em 3 ângulos congruentes. Então, você tem que esse ângulo é congruente a esse ângulo, que é congruente a esse ângulo também. Assinale a alternativa correta. Eu vou destacar um triângulo aqui em particular para resolvermos essa questão. Observem esse triângulo aqui, que tem vértice A, que tem o vértice C
e que tem o vértice, que é esse ponto Q aqui. É esse triângulo aqui que eu vou pintar de azul, tá? Esse triângulo aqui. Tá bom? Observe o seguinte, que esse triângulo que eu pintei de azul, você tem aqui o segmento A, que parte do ponto A e vai até o ponto G, ele divide esse ângulo desse triângulo que eu destaquei em dois ângulos congruentes. Então, aqui é uma bissetriz. Beleza? Muito bem. Agora, olhe para o segmento CD. O segmento CD também divide o ângulo desse triângulo em dois ângulos congruentes. Então, esse segmento também é uma bissetriz, ou passa pela bissetriz. Então, esse ponto S aqui é o encontro de duas bissetrizes. O encontro das bissetrizes é o incentro. Então, você tem aqui como resposta a letra D. Observe, S é o incentro de algum triângulo construído na figura, é verdadeiro. Então, letra D é verdadeiro. Muito cuidado para não achar que o ponto P, por exemplo, é o incentro de algum triângulo. Porque, veja, o ponto P, ele foi construído a partir desse segmento que está passando na metade do lado de um triângulo, que é o triângulo AGB. Mas o outro segmento é bissetriz de outro triângulo e não desse. Então, não pode ser, por exemplo, o ponto P incentro desse triângulo aí. Vamos para a questão de número 4. Chama-se de ilha qualquer porção de terra cercada de água por todos os lados até uma certa extensão territorial. As ilhas pequenas são chamadas de ilhotas, ilhéus e ínsulas. Existem ilhas que são localizadas nos oceanos e mares, são ilhas marinhas. Outras em rios, que são ilhas fluviais. E ainda as que se situam em lagos, que são chamadas ilhas lacustres. A um conjunto de ilhas próximas dá-se o nome de arquipélago. As ilhas marinhas são divididas em continentais ou costeiras, e oceânicas ou isoladas. Uma ilha tem a forma de um triângulo escaleno. Podemos afirmar que o ponto da ilha que corresponde a um dos pontos notáveis de triângulo qualquer, que equidista do mar. Eu falei, quando nós estávamos falando de incentro, que o incentro é o centro de uma circunferência inscrita e que esse ponto está distante dos lados do triângulo. Foi isso que eu falei. Então, por exemplo, se você traçar uma bissetriz interna a partir de um vértice, por exemplo, o vértice A traçou uma bissetriz interna. A partir de outro vértice, B, traçou uma bissetriz interna. E a partir de um vértice C passar outra bissetriz interna, então você encontra aqui o incentro. O incentro. E o incentro é o centro de uma circunferência inscrita ao triângulo. Então, esse ponto está à mesma distância de um lado, porque é o raio, está à mesma distância do outro lado, que é o raio, e à mesma distância do outro, que é o raio também. Então, se aqui fosse o mar, o incentro estaria à mesma distância do mar em todas as direções. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão de número 5, uma questão do Enem, que dizia assim: os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Aí você tem aqui os três guindastes. No estágio 1, aí você tem aqui no estágio 1 a viga ainda está no chão. No estágio 2, a viga está um pouco suspensa. E no estágio 3, ela está na vertical. Na figura, o ponto 0 representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo 0, estágio 1, e finaliza no tempo F, tempo final, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, ou 0, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto 0. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto 0 em função do tempo
entre t igual a 0 e tf é igual a quanto? Então, galera, no estágio 1, você tem a viga, que ainda está no solo, na posição horizontal, e você tem M aqui, que é o ponto médio, tá bom? No segundo estágio, você tem a viga, ela já foi içada, e aí ele quer que você diga qual é a distância do ponto M até o ponto 0, tá? Ele quer saber essa distância do ponto M até esse ponto 0, essa distância do ponto M até o ponto 0, essa distância. Ele quer saber qual é o gráfico que representa essa distância, ou seja, ele quer saber se essa distância varia ou não com o tempo. Para resolvermos essa questão, eu preciso que você lembre de um conceito que foi deduzido na aula passada, que foi o seguinte, e eu vou refazer. Você tinha o seguinte, você tinha um triângulo ABC inscrito numa circunferência, e nós deduzimos que esse triângulo era um triângulo retângulo. Como foi que eu fiz isso na aula passada? Eu liguei o ponto C ao ponto 0, deduzimos, como aqui valia o raio, que a distância de A até 0 é o raio, e que a distância de C até 0 também é o raio, então que esses dois ângulos aqui tinham a mesma medida. E como a distância de 0 a B também é o raio, então você tem aqui ângulo beta, porque esses ângulos eles são congruentes, pois o triângulo é isósceles. E nós somamos 2 alfas mais 2 betas, que teria que ser igual a 180, porque eles são os ângulos de um triângulo. E dividindo tudo por 2, nós deduzimos que alfa mais beta era igual a 90, confirmando, ou seja, deduzindo que esse triângulo teria que ser obrigatoriamente um triângulo retângulo. Mas nós também deduzimos mais ainda, que essa mediana, claro, ela é mediana, não é? Olha, a parte do vértice toca na metade do lado. Que essa mediana, ela tinha medida como a metade da hipotenusa, ou seja, a metade do diâmetro, claro. Então, quando você tem um triângulo retângulo, a mediana que parte do ângulo reto até a metade, claro, do lado oposto, que é a mediana, ela tem uma medida fixa igual ao raio, ou seja, ela tem medida igual à metade da hipotenusa. Então, no problema da gente acontece a mesma coisa. Por exemplo, essa viga, quando ela foi içada, ela formou um triângulo retângulo. Então, a medida do ponto M até o ponto 0 é uma mediana de um triângulo retângulo. Então, essa medida será a metade da hipotenusa. Então, se você disser, por exemplo, que a viga vale 2x, então, a medida dessa mediana, ela vale x. Então, se você içar um pouco mais, ou seja, levantar a viga um pouco mais, não muda nada. Por quê? Você ainda vai ter a medida do ponto 0 ao ponto M sendo igual a x. Esse ponto M ele vai se deslocar, mas a distância do ponto M até o ponto 0 continuará sendo x. Por quê? Porque é a mediana de um triângulo retângulo. Então, a distância de 0 até M nunca muda. Essa viga ela vai sendo içada, o ponto M vai se deslocando, mas a distância de M até o ponto 0 continua sendo igual a x. Por quê? Porque ela é sempre a medida da mediana de um triângulo retângulo, que é, então, a metade do valor da hipotenusa, que no caso aqui vai ser a metade do valor da viga. Então, o valor, a distância do ponto 0 até o ponto M nunca varia, é constante. Sendo constante, então, o gráfico tem que ser constante. Do tipo, com o passar do tempo, a distância entre o ponto 0 e o ponto M nunca vai mudar. Então, ela representa uma reta constante. É assim. Suponha que a distância do ponto 0 até o ponto M seja x. A viga vai sendo içada, então no tempo 1, essa distância continua sendo x. No tempo 2, essa distância continua sendo x e assim por diante. Ou seja, a distância ela é sempre constante. Voltando para o desenho original, então temos o seguinte. A viga está sendo içada. A distância de 0 até M, se você disser que vale x.
Quando ela está sendo içada, então você levantou um pouquinho a viga, então a distância do ponto zero até o ponto M continua sendo x, e quando ela está na vertical, ela vale x também, essa distância de 0 até M. Então a distância de 0 até M, ela é sempre constante, sempre constante. Questão de número 6. A distância entre o circuncentro e o baricentro de um triângulo retângulo de hipotenusa 42 centímetros mede quanto? Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo e eu já o coloquei inscrito na circunferência, porque aí nós teremos o seguinte: o raio como medida do ponto A até o ponto zero e também o raio da medida do ponto B até o zero e também da medida do ponto C até o zero, teremos o raio. Muito bem. E nós já sabemos que a distância do ponto C até o zero é uma mediana. Nós já sabemos disso, que é mediana. E sabemos também o seguinte: quando o triângulo está inscrito em uma circunferência, ele é um triângulo retângulo, nós já provamos isso. Aí ele diz que a hipotenusa mede 42, então o raio mede 21. O raio medindo 21, aí ele pede a distância entre o circuncentro e o baricentro. Bom, como o triângulo ele é retângulo, então nós também provamos isso durante a aula, que o centro da hipotenusa será o circuncentro. E o encontro das medianas é o baricentro. Então, você traça outra mediana, por exemplo, bastando apenas uma, não precisa nem traçar a outra, bastando apenas uma para você encontrar o centro de gravidade ou o ponto G. Que esse ponto G estará dividindo o raio em 3 partes. 2 partes ficará do ponto G até o ponto C e uma dessas partes do ponto G até o zero. Então, você pega 21, divide por 3, que dá igual a 7. Então, você tem a distância de G até o ponto zero, que vale 7. E, claro, a distância de G até o ponto C vale 14. É sempre o dobro, nós vimos isso também. Do ponto G ao ponto C vale 14, que é o dobro do ponto G até o ponto zero. Então, o G é o baricentro, o zero é o circuncentro, então você tem como resposta 7. 7 vai ser a distância entre o ponto G e o circuncentro. Você tem que lembrar, tem que voltar lá na aula, onde eu mostro que o circuncentro, até eu uso um programa para fazer isso. Quando o triângulo ele é retângulo, o circuncentro fica exatamente na metade da hipotenusa. Por isso que eu coloquei aqui o circuncentro exatamente no centro da circunferência. Dá uma olhada na aula. Questão de número 7. Você já navegou um barco à vela? Para se navegar contra o vento, a vela é colocada de modo a que o seu plano divida aproximadamente em partes iguais o ângulo formado pela direção do barco e a direção do vento. O vento empurra a vela sempre segundo um ângulo perpendicular ao plano que ela define. Na figura, os 2 triângulos são equiláteros, isso é bom, e representam as velas de 2 embarcações. Qual é o valor de x? Bom, primeiro é o seguinte: como esses triângulos são equiláteros, então esses ângulos que eu estou pintando aqui, todos têm a mesma medida e essa medida vale 60 graus. Todos. Então, aqui vale 60 graus, aqui também vale 60 graus. Você quer encontrar o valor de x, então primeiro você soma 60 mais 65, que dá igual a 125 graus. E você agora precisa suplementar, então você faz 180 menos 125, que vai dar igual a 55 graus. Então, você tem que essa medida vale 55 graus. Aqui do mesmo jeito, você faz 75 mais 60, 135, então para 180 são 45 graus. Agora você soma 90, 100, então você tem aqui um total de 80 graus. Como aqui vale 80 graus e aqui vale 60 graus, 80 mais 60 dá 140, então
x é igual a 40 graus. Então, resposta da questão, letra C. Questão de número 15. O teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento dos lados do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. O enunciado desse teorema é: a soma dos quadrados das medidas de seus catetos corresponde ao quadrado da medida da hipotenusa. A soma dos quadrados das medidas dos três lados de um triângulo ABC retângulo é igual a 32 centímetros. Determine a medida da hipotenusa do triângulo ABC. Então, galerinha, é o seguinte. Você tem aqui um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui, tá bom? E aí eu vou chamar as medidas aqui da hipotenusa, eu vou chamar de A, a medida de um cateto eu vou chamar de B, e a medida do outro cateto eu vou chamar de C. E você sabe do teorema de Pitágoras, e está escrito no enunciado, que A ao quadrado será igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E ele diz aqui no comando da questão que a soma dos quadrados das medidas dos três lados vale 32. Então, você tem que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado vale 32. E aí, no lugar de B ao quadrado mais C ao quadrado, você pode escrever A ao quadrado. Então, você tem aqui A ao quadrado substituindo B ao quadrado mais C ao quadrado, que vale 32. Então, você termina encontrando que 2A ao quadrado vale 32, que A ao quadrado, 32 dividido por 2 dá 16, e como nós estamos falando em uma medida, não pode ser negativa, então, para A só pode ser 4, raiz quadrada de 16 positiva. Então, A igual a 4. E é exatamente isso que ele quer a medida da hipotenusa, então a resposta, letra B. Questão de número 8. Na figura, M é ponto médio do lado BC. Então, aqui é ponto médio. CN é bissetriz interna. Então, esse segmento aqui está na bissetriz interna. Tá? Então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo de cá. Então, a medida alfa mede quanto? Aí ele quer saber quem é alfa. Aí eu vou dizer o seguinte, chamando esse ângulo aqui de beta, por exemplo, já que são iguais, e como esse triângulo é um triângulo retângulo, e a mediana é o ponto médio da hipotenusa, então nós já sabemos o seguinte. Primeiro, esse triângulo ele pode ser inscrito em uma circunferência. E aí, a medida do lado BM seria o raio dessa circunferência, nós já vimos. E a medida de AM também seria o raio. Então, a medida de A até M também seria o raio. Tá? Então, a gente já viu isso de várias maneiras. De que a mediana no triângulo retângulo tem a metade da medida da hipotenusa. Tá bom? Então, se você chamar essa distância de A até M de R, então de B até C seria 2R. E aí você tem que esse ângulo aqui também mede 40 graus, porque esse triângulo BMA ele é isósceles. Como esse ângulo é reto, então esse ângulo mede 50 graus. Muito bem. Mas também você consegue já encontrar o ângulo beta. Por quê? Porque 90 mais 40 mais 2 vezes beta tem que dar igual a 180 graus. 90 mais 40 dá 130. 180 menos 130 dá 50. Então, 2 betas é igual a 50 graus. Então, você encontra que beta vale 25 graus. Como esse ângulo beta ele vale 25 graus, e essa soma interna do triângulo AC e esse ponto que eu vou chamar de P, por exemplo, como tem que dar 180 e você já tem 75, então você faz 180 menos 75. 5 para 10 dá 5, 8 para 8 dá nada, 105. Então, esse ângulo aqui, ele mede 105 graus. Então já sei, o ângulo alfa tem que medir 75, pois 75 mais 105 dá 180. Então, a resposta é a letra B. Valeu, galera. Tchau, um beijo, até a próxima aula.